Vocês estão entendendo? Melhorou. Mas assim, melhorou, mas vocês vão checar isso bem estudando física. Então, se eu estou estudando física, isso aqui, eu monto esse raciocínio e percebo que se aqui mede 30, veja, se aqui mede 30, é aqui que também mede 30. Aí eu olho para o PX aqui, ó, que é o mesmo que esse. Aí eu vejo que ele está oposto ao 30. Oposto a 30. E que o peso é a hipotenusa, e eu já sei que o cateto oposto, a fração que ele é da hipotenusa, se chama seno, então eu já boto logo no PX, P seno de 30. E já boto no PY, já que ele é o cateto adjacente ao 30, P vezes cosseno de 30. Mas você tem que ter cuidado que se o professor de física der esse ângulo aqui e quiser que você use esse, aí já vai ficar trocado. Porque se ele quiser que você use o 60 ele vai aparecer aqui, ó. Aí o P aqui, esse daqui vai estar oposto ao 60. Então ele vai ser P seno de 60. E esse daqui, o PY, o PX, ele vai estar adjacente ao 60. Então ele vai ser P cosseno de 60. Mas é tentar entender qual é a melhor coisa que você pode fazer para nunca mais errar isso. Na minha opinião, dê uma aula disso para alguém. Faça essa caridade com alguém e que vai acabar sendo boa para você. Ó, fulaninha, vem cá. Eu aprendi um negócio na aula ontem de Alvino. Aproveita e faz propaganda. Você quer que eu lhe ensine o negócio que eu aprendi? Ele deu uma dica lá, rapaz, que facilitou que só. Se for o caso, né? Não minta, não. Tá, me ensina aí. Deixa eu ver se eu vou organizar as ideias aqui, mas eu vou conseguir te ensinar. Vê. Ele ensinou, ó, vê. Aí tu começa a ensinar. Tu vai ver. O cérebro ligar o turbo. Meu amigo Arthur Galamba é professor do King's College de Londres. E é professor, sabe de quê? De formando professores. Ele é professor de formação em ensino de ciências. Sabe que é uma das coisas que eles mais fazem com os estudantes na Inglaterra? Para os estudantes aprenderem, mandarem os ensinarem. É o método Teaching for Learning. Mas não é esse Teaching for Learning que a gente faz um seminário no colégio aqui e decora um parágrafo e cada um vai lá e diz seu parágrafo. Aquilo ali é coisa de quem está com medo de falar coisa errada. É coisa de quem tem medo do professor. O professor está lá julgando como se fosse um carrasco. Era para o professor deixar o cara à vontade. Meu irmão, fale o que você aprendeu, vá, fale aí. Se você falar alguma coisa errada, eu vou lhe corrigindo. Vá, relaxe. Aí o cara sobe no quadro. Quantas vezes eu estou dando aula? Quem quer vir para o quadro explicar isso? Acaba vai, faz pose de professor, vai para lá, vem para cá, e o povo, ei. Então, sempre que vocês estiverem precisando pegar qualquer vetor, V, e decompor numa componente e outra componente, duas componentes ortogonais entre si, perpendiculares entre si, e quiserem usar um determinado ângulo, é esse ângulo que vai dizer que fração isso aqui representa da hipotenusa, porque o vetor original sempre vai ser a hipotenusa, e esse daqui também vai ser uma fração da hipotenusa. E essas frações que o cateto oposto representa da hipotenusa e que o cateto adjacente representa da hipotenusa são exatamente seno e cosseno, respectivamente. Então, isso aqui é que fração de V? Seno. Então, é V vezes seno. Ou seno vezes V. E esse aqui? V vezes cosseno. O V vezes cosseno vai ser sempre
o que está adjacente. E o V vezes seno vai ser sempre o que está oposto. Claro, se você quiser levar em consideração esse outro ângulo, que é o complemento de θ, aí esse aqui, esse lado já vai passar a ser o cateto adjacente a alfa. Então isso aqui é a mesma coisa que V cosseno alfa. E isso aqui é a mesma coisa que V seno alfa, já que esse cateto que está adjacente a θ está oposto a alfa. Tanto é que você decorou que o seno de 30 é 1/2 e que o cosseno de 60 também é 1/2. Você decorou que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e que o cosseno de 30 também é raiz de 3 sobre 2. Claro, não poderia ser diferente. O cateto que está oposto a um é o mesmo que está adjacente ao outro. O cateto que está adjacente a um é o mesmo que está oposto ao outro. Então, o seno de um teria que ser igual ao cosseno do outro mesmo, quando os ângulos são complementares entre si. Beleza? Bom, dessa discussão teórica, eu estou satisfeito por enquanto. Se alguém tiver alguma dúvida, pode dizer e não esgota, não. Nas aulas seguintes, vocês vão dizer dúvidas que tem, nos horários de tira dúvidas também, mas O me senhor deixe... pode repetir? Desculpa. O senhor pode repetir essa última parte que o senhor falou dos ângulos complementares, que vai ser o oposto? Vamos lá. Esse ângulo θ e esse ângulo alfa são complementares entre si. A soma deles é 90 graus, já que aqui é 90. Então, o cateto oposto a θ é esse aqui. É o mesmo cateto que está adjacente a alfa. Esse aqui, ao mesmo tempo que é o cateto oposto a θ, ele é também o cateto adjacente a alfa. Então, o seno de θ vai ser isso dividido pela hipotenusa, e o cosseno de alfa também vai ser isso dividido pela hipotenusa. Então, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Tipo assim, vamos voltar para aquela primeira figura. Aqui. Vamos chamar aqui de C. Me diz quem é o seno de C. Cateto oposto a C, que é Czinho, sobre a hipotenusa, que é A. Está vendo que esse seno de C é o mesmo que o cosseno de B? E quem é o cosseno de C? O cosseno de C é o cateto adjacente, que é B, dividido pela hipotenusa, que é A. Veja que esse cosseno de C é o mesmo que o seno de B. Porque esse lado C, ele é o cateto oposto a C, mas ao mesmo tempo é o cateto adjacente a B. E esse lado B, ele é o cateto oposto a B e ao mesmo tempo é o adjacente a C. Aí por isso que o seno de um é igual ao cosseno do outro. E o cosseno de um é igual ao seno do outro, sempre que eles somam 90 graus. Vocês lembram de uma tabelinha, como é que constrói uma tabelinha para saber seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus? Caso a questão não dê, esses 3 casos vocês têm que saber de cor. Vocês lembram como é que faz a tabelinha? Se você não lembra de cor, você faz assim. Coloca seno, cosseno e tangente aqui do lado e os ângulos aqui em cima. Ângulos acima. Lembra de AA? Ângulos acima. Isso é o jeito que eu decoro. Porque se você colocar os ângulos aqui do lado e colocar seno, cosseno e tangente aqui em cima, a construção vai ter que ficar ao contrário. E colocando os ângulos aqui em cima, você vai preencher na horizontal, feito quem escreve mesmo. Aí na hora de preencher, você vai fazer assim. Tem gente que sabe umas musiquinhas, mas eu não sei de cor, não. Eu simplesmente faço assim. 1, 2, 3. 3, 2, 1.
3, 1, 3. Eu decoro assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Agora você coloca raiz quadrada em tudo. Só que raiz de 1 é 1, não precisa colocar. Bote raiz quadrada em tudo. Mas é raiz em tudo menos no 1. Sim, mas raiz de 1 você vai ver que é 1. Então eu digo raiz em tudo. Tem gente que diz raiz no 2 e no 3. Aí tem gente que pode esquecer. Era no 2 e no 3 ou no 2 e no 1? Aí eu digo, bota raiz em tudo, porque raiz de 1 é 1 mesmo. Não vai ter perigo de errar. Depois você coloca 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3, raiz em tudo. As duas primeiras razões, que são seno e cosseno, as duas primeiras razões, que são seno e cosseno, você divide por 2. Nelas você vai colocar aqui sobre 2. E na terceira razão, que é a tangente, você vai dividir por 3 só na de 30. Você pode até decorar que é 30 que tem um 3 aqui. Ó. Nos outros não tem 3 aparecendo não, tá vendo? Só no 30 é que você divide por 3. Agora, esses valores têm uma razão. Tem um porquê de eles serem esses. Que eu vou comentar com vocês. Vamos lá de novo? Vamos ver se a gente decorou. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 1, 3. Quem já tiver decorado de outro modo, use, viu? Raiz em tudo. Inclusive, quem quiser cantar a música aí para os outros, pode cantar, tá liberado. Abra o microfone e cante. Pode ajudar, porque eu realmente não lembro uma musiquinha que os alunos costumam cantar. Aí agora eu boto... Professor. Hã? Eu nem lembrava, quem dirá a música. Aí você vai colocar aqui sobre 2 no seno e no cosseno. E na tangente, você coloca sobre 3 só na de 30. Nas outras não. Mas você pode saber o porquê disso. Você pode saber o porquê disso. E saber o porquê disso não atrapalha, não ajuda. Vou dizer a vocês. Para descobrir seno, cosseno e tangente de 30 e 60, a figura que vai ajudar a gente é o triângulo equilátero, que é um triângulo super especial. E para descobrir o seno, cosseno e a tangente de 45, a figura que vai ajudar a gente é o quadrado. Triângulo equilátero e quadrado. Uma outra coisa que vai precisar ajudar a gente aqui é o famoso Teorema de Pitágoras. Vocês têm que saber o Teorema de Pitágoras. Deixa eu mostrar um livro para vocês aqui sobre o Teorema de Pitágoras, só de curiosidade, para quebrar o clima. Enganchou aqui. Olha esse livro. The Pythagorean Proposition. Esse cara que escreveu esse livro, ele foi um fascinado pelo Teorema de Pitágoras. Foi um professor de matemática. Aí ele colecionou formas diferentes de provar o Teorema de Pitágoras. Ó, eu derrubei o microfone, deve ter doído o ouvido de vocês. Ele colecionou formas diferentes de demonstrar o Teorema de Pitágoras. Aí ele provou o Teorema de Pitágoras, sabe de quantas maneiras? 370. Aqui tem 370 modos diferentes de provar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Estou querendo aprender só uma mesmo. Hoje eu não vou ensinar nenhuma. Hoje eu vou só usar o Teorema de Pitágoras.
Eu vou considerar que vocês lembram. Mas quando eu usar, acho que vocês vão lembrar. Então vamos lá. Imagine a figura de um triângulo equilátero. Deixa eu abrir aqui. Vocês verem a tela. Vou pegar aqui a figura de um triângulo equilátero. Deixa-me ver se o aplicativo aqui já me dá a opção de desenhar bem um triângulo equilátero. Considerando que isso seja um triângulo equilátero, considerando que os 3 lados do triângulo equilátero têm a mesma medida, essa medida eu poderia chamar de L, 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 L. Beleza? Botar aqui L, L e L. E cada ângulo interno do triângulo equilátero vai medir 60 graus. Só que se eu traçar aqui uma altura desse triângulo equilátero, essa altura, por ele ser um triângulo equilátero, também vai dividir o lado oposto ao meio. Ela também vai ser mediana. L sobre 2 e L sobre 2. E esse ângulo também vai ficar dividido ao meio, 30 graus e 30 graus. O triângulo equilátero tem essa característica. Aí vocês estão vendo que a gente acaba ficando com aqui assim, a gente acaba ficando com um triângulo retângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 30 e um ângulo de 60. E a gente tem também o teorema de Pitágoras para descobrir quanto essa altura mede em função de L. Se você calcular essa altura em função de L, você vai encontrar, eu acho até que muitos de vocês já sabem de cor, você vai encontrar L raiz de 3 sobre 2. Quem lembrava de cor que um triângulo equilátero de lado L tem altura medindo L raiz de 3 sobre 2? Raquel já disse que lembra. Quem não lembrava, pode descobrir isso. Matemática é assim. Se você não lembra, tem que voltar. Quem não lembrava que a altura de um triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, teria que pegar aqui, né? Voltar mais e pegar. Ó, se aqui for L, e aqui for L sobre 2, e aqui for X ou H, como é que eu calculo H? Pitágoras. O quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. E aí é desenvolver essa conta, H ao quadrado mais... Eu vou botar logo igual. É igual a L ao quadrado menos isso aqui que passou para cá, que é L ao quadrado sobre 4. Aí eu vou somar esse L ao quadrado com essa fração, na verdade subtrair. Aí vai ficar assim, H ao quadrado é igual a 4 vezes L ao quadrado dá 4L ao quadrado, menos L ao quadrado vai dar 3L ao quadrado. Só que sobre 4. Eu fiz essa conta, subtração de frações. Pode ser com MMC também. 4 dividido por 1, 4 vezes L ao quadrado dá 4L ao quadrado. 4 dividido por 4 dá 1 vezes L ao quadrado dá L ao quadrado. No final ficou 3L ao quadrado sobre 4. Aí quem vai ser o H? Vai ser a raiz disso. 3L ao quadrado sobre 4. Então quem é H? Raiz disso é raiz de 3 vezes raiz de L ao quadrado sobre raiz de 4. Só que a raiz de L ao quadrado, nesse caso, é L, e a raiz de 4 é 2. Então ficou L raiz de 3 sobre 2. E aí você vai decorar. Vai decorar que a altura de um triângulo equilátero do lado L é L vezes raiz de 3 sobre 2. Ou seja, em outras palavras, eu posso dizer que isso aqui é raiz de 3 sobre 2 L. E isso aqui, que é L sobre 2, eu posso dizer que é um meio L.
Mas o que é o seno de 30? Não é a fração que o cateto oposto é da hipotenusa? Se a hipotenusa é L e esse aqui é meio L, é porque o seno de 30 é meio. O que é o cosseno de 30? Não é a fração que o cateto adjacente é da hipotenusa? Se a hipotenusa é L e isso aqui é raiz de 3 sobre 2, L, é porque isso aqui é o cosseno de 30. E se você quiser, você divide cateto adjacente pela hipotenusa. Vai ficar raiz de 3 sobre 2L sobre L. Vai contar. Raiz de 3 sobre 2. Então, é fazendo essas contas que você vai descobrir, dividindo cateto oposto por hipotenusa. Você vai ter o seno de 30 como sendo um meio. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Você vai ter o cosseno de 30 como raiz de 3 sobre 2. Aí o contrário vai acontecer com o cosseno, com 60. 60, o seno de 60 vai ser isso dividido por isso. Vai dar raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 vai ser isso dividido por isso, que vai dar um meio. E a tangente? A tangente de 60 vai ser dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Quando você fizer isso e repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, vai dar raiz de 3. Então, você descobriu que a tangente de 60 é raiz de 3. E a tangente de 30? A tangente de 30 é o inverso. A tangente de 30 é o inverso. Porque a tangente de 30, deixa eu colocar aqui, a tangente de 30 vai ser o cateto oposto a 30, que é um meio, dividido pelo adjacente, que é a raiz de 3 sobre 2. Ó, se aqui ficou raiz de 3 sobre 2 dividido por um meio, porque aqui seria com o L e o L, né? Mas aí eu cancelaria. Aqui teria o L e o L, mas aí eu cancelaria. Se aqui ficou raiz de 3 sobre 2 dividido por um meio, aqui ficou o inverso. Um meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Que aí eu vou repetir a primeira. Multiplicar pelo inverso da segunda. Aí quanto é que ficou a tangente de 30? 1 sobre raiz de 3. Inclusive, eu vou sugerir que vocês também decorem isso. Às vezes vai ser útil. Esse valor da tangente de 30 aqui, que é raiz de 3 sobre 3, é o mesmo que o inverso de raiz de 3. Lembra que até você decora. Se a tangente de 60 é raiz de 3, a de 30 é o inverso. Porque a tangente de 60 é esse cateto dividido por esse. A de 30 é o inverso. Esse dividido por esse. Tem que dar o valor inverso. Só que 1 sobre raiz de 3, quando eu racionalizo o denominador multiplicando por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo, que é 1, raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1, isso dá raiz de 3 sobre 3. Então, raiz de 3 sobre 3 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 3, só que escrito de outra maneira. E às vezes, em algumas questões, a conta fica bastante mais prática se eu botar a tangente de 30 como 1 sobre raiz de 3, ao invés de colocar raiz de 3 sobre 3, embora seja a mesma coisa. Vocês estão me entendendo? Repito que eu estou querendo mostrar algumas coisinhas que não são óbvias, que você não necessariamente já escutou. Mas claro que pode ter escutado, afinal não são descobertas minhas. Mas tem algumas coisas que eu estou falando de um jeito que eu nunca li, que eu pensei assim, que eu passei a olhar assim. Se for para entender agora o seno e o cosseno e a tangente de 45, aí você tem que ir para a figura de um quadrado. Você vai pegar um quadrado, agora eu vou ser mais rápido, você vai dizer que esse quadrado tem lado L, por exemplo. Dessa vez agora o L não vai ser a hipotenusa. E vai traçar a diagonal desse quadrado D. E se você usar aqui esse triângulo retângulo para descobrir o D, você vai descobrir que a diagonal de um quadrado de lado L é L vezes raiz de 2.
É outra coisa que vocês vão decorar, acredito que vocês já saibam de cor. Quem não souber de cor vai decorar aos pouquinhos. Todo quadrado de lado L tem diagonal L vezes raiz de 2. Mas isso vem de Pitágoras. Eu vou pegar aqui, ó, L e X. Se eu aplicar Pitágoras, x ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. X ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. X é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Mas a raiz de L ao quadrado, nesse caso, é L. Vai ficar L vezes raiz de 2. Aí, velho, quem vai ser o seno de 45 graus? Vai ser cateto oposto, que é L, sobre a hipotenusa, que é L raiz de 2. Que quando eu simplificar, dá 1 sobre raiz de 2. Eu posso dizer que o seno de 45 é 1 sobre raiz de 2. Inclusive, eu sei de cor. Às vezes, eu uso 1 sobre raiz de 2, ao invés de usar raiz de 2 sobre 2. Quando eu noto que na conta vai facilitar para mim, eu boto 1 sobre raiz de 2. Porque eu sei que quando eu racionalizo o denominador, é que vai dar raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 é o mesmo que 1 sobre raiz de 2. Assim como raiz de 3 sobre 3 é o mesmo que 1 sobre raiz de 3. Assim como raiz de 7 sobre 7 é o mesmo que 1 sobre raiz de 7. Raiz de 11 sobre 11, raiz de 11 sobre 11 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 11. Até meios pelos extremos prova isso, pô. Porque quanto é raiz de 11 vezes raiz de 11? 11. Quanto é raiz de 2 vezes raiz de 2? 2. Então, isso é supérfluo, ok? Eu estou dizendo, eventualmente, você pode, quando for prático, olhar para esse seno de 45 e esse cosseno de 45 como 1 sobre raiz de 2. É a mesma coisa. Às vezes vai facilitar a conta. Mas não se aveste, não tenha que fazer isso. E assim a gente tem a tabela toda pronta aqui, né? Eu não fiz o cosseno de 45, porque vai dar a mesma conta, né? Porque o cateto adjacente também é L. O cateto oposto é L e o adjacente também é L. Então é óbvio que a conta ia ser a mesma. Por isso que o seno de 45 e o cosseno de 45 são iguais, já que o cateto oposto e o adjacente são iguais. E a tangente de 45, que eu até já comentei hoje, vai ser um cateto oposto dividido pelo adjacente, que é 1. Então, de fato, a tangente de 45 tem mesmo que ser 1. Porque os catetos têm medidas iguais quando o triângulo retângulo tem ângulos de 45 graus. Gente, o que é que teríamos agora? O que é que eu teria para oferecer agora a vocês? Uma visão panorâmica aqui no caderno, para começar. E a gente vê se vai parar ou se vai fazer algumas questões. Veja. Aqui está aquela primeira propriedade que eu usei. Aqui está aquela outra propriedade. Aquelas duas conversas que eu tive, eu coloquei aqui. Aí eu começo a mencionar por que essas razões são constantes. E eu uso já o triângulo equilátero para dar um exemplo. Porque eu já aproveito para falar do seno de 30, do cosseno de 30. Ó, tem tudo isso aqui. Ó. Tem aqui uma explicaçãozinha sobre triângulos retângulos. E aí eu venho e defino seno, cosseno, tangente, cossecante, secante e cotangente. Está tudo aqui definido. Está escrito. Dou uma tabela aqui por acaso, foi um bônus, né? Assim, só uma curiosidade. Olha aqui o seno de 20 que a gente usou hoje, ó. Que a gente pegou na calculadora, lembra? O seno de 20. Olha aqui, ó, 0,34202. Olha o seno de 30 aqui, meio. E olha o cosseno de 60 aqui, meio também. Olha o cosseno de 30 aqui, raiz de 3 sobre 2. E olha o seno de 60 aqui também, raiz de 3 sobre 2. Olha a tangente de 60, raiz de 3.
E isso aqui é o inverso de raiz de 3. E aqui está tudo aproximado. Aí aqui eu falo do seno, cosseno e tangente de 45, de 30 e 60. Essa dedução está aí. Está aqui a tabelinha e exercício. Agora, o que me interessa é vocês me dizerem se que eu combinei de 8 às 10. Combinado é combinado, eu vou combinar agora. Se for para recombinar, tem que ser combinado. Vocês querem pensar nas questões da agora em diante ou querem já que eu faça algumas questões? O que é que vocês querem? Querem dar uma paradinha, parar por hoje, e aí eu posso gravar todas essas questões em tempo antes da próxima aula, que seria semana que vem. Ou posso também, talvez até seja uma boa, ao invés de a próxima aula de trigonometria ser semana que vem, pular uma. Que aí vocês têm uma semana a mais de folga para treinarem a parte de triângulo, retângulo, verem as resoluções. E aí, então, com tudo isso bem consolidado, já tirado dúvida, a gente passa para triângulo qualquer. Penso que a urgência de vocês em física era mais para triângulo retângulo, por enquanto. Embora o professor de física também use muito lei dos cossenos, até mais do que a lei dos sin. De qualquer forma. Por mim, acho que essa ideia que o senhor deu fica interessante. Dar esse espaço. Dar esse espaço de uma semana. Inclusive, semana que vem, a gente usa esse horário para tirar dúvidas, né? E aí, mesmo eu fazendo as gravações, se ficar alguma dúvida ainda de trigonometria, é bom que vocês olhem, seria muito bom se vocês olhassem questões de física ou de química específicas nas quais vocês têm dúvida ou tiveram dúvidas, tirem foto e tragam para essa aula do Tira Dúvidas. Seria muito bom. Não tem como ser mais no ponto certo, na ferida, remédio na ferida, do que você pegar as questões de física e a dificuldade matemática das questões trazer para mim. Você dá um presente a você mesmo se você fizer isso. Tentem lembrar. Tira logo a foto na hora. Pronto. Tira logo a foto na hora. Se quiser, já manda para mim na hora. Depois explica. Eita, tirei uma foto aqui, puf, mandei para a Alvina. Se você não puder explicar na hora, eu já vou entender. Não, depois acho que ela vai querer fazer alguma pergunta sobre isso. Ou tire a foto, deixe no celular e mande oportunamente. Mas não guardem, porque às vezes uma dúvida dessa que você esclareceu bem evita umas 50 dali para frente. E não tem coisa melhor do que ir exatamente no ponto em que a gente errou, em que a gente não entendeu, em que a gente confundiu. Porque o processo de aprendizagem se dá assim. E o momento síncrono, o momento ao vivo com o professor, é mais para isso do que para assistir como se fosse uma palestra. Eu ainda acho que no futuro a gente vai passar a usar as videoaulas com mais frequência. Como pré-aula, vamos chamar assim, para eu me apropriar de um basicão, para quando eu tiver tempo disponível, tete a tete com o professor, eu extrair desse professor muito mais do que aquela mera explanação.
Que aí é o que eu não poderia extrair naquele vídeo. Porque muitas aulas que a gente assiste, que a aula nem foi feita para assistir, muitas aulas que a gente assiste são verdadeiros vídeos. Porque a gente está lá em silêncio observando. Então tem que interromper. Tudo bem que as aulas da gente não são assim. Vocês interromperam aí a aula toda, que não é interromper, vocês perguntaram durante a aula em vários momentos. E aí é melhor porque você não deixa para depois. Quem estiver assistindo essa aula depois, não vai ter como me perguntar na hora, né? Talvez até tenha gente que diga assim, quem estiver assistindo essa aula daqui, sei lá quantos anos. Para quem estiver assistindo aí, por acaso, hoje é dia 11 de maio de 2021, viu? Aniversário da minha irmã. Parabéns. São 10h15 da noite. Já pensou se a pessoa está assistindo esse negócio em 2047? Aí, pô, Alvina, achei um vídeo teu, ó, tu bem novinho, com a cabeça raspada. Hoje em dia tu estás careca porque não tem mesmo, né? Porque raspou. Né? Então, vamos fazer isso. Eu vou gravar essa semana as 15 questões dessa lista. Vou colocar no site daqui até domingo, eu prometo. À medida em que eu for gravando, eu já vou colocando. E eu vou fazer resoluções diretas, curtas, sem muita explicação, porque a teoria foi bem sólida hoje. Então, eu não vou ficar explicando lá na resolução, porque o seno é isso, é aquilo. Mas quando tiverem umas continhas mais chatinhas, eu vou dar umas dicas boas. Tem algumas coisas clássicas aqui, por exemplo, essas questões daqui são clássicas. Cadê? Essas daqui. Caem muito em vestibulares quando você tem dois triângulos retângulos, um maior e um menor. Então, quando eu for fazer essa questão 13, eu vou gravar um vídeo também generalizando um pouco essa situação. Vou gravar um vídeo extra, assim, aprofundado para quem quiser. E aí vocês estudam devagarzinho. Semana que vem vocês me dizem no Tira Dúvidas como é que estão as coisas. E a gente, na semana seguinte, é que faz o negócio. Beleza? Eu vou só encerrar a gravação, mas ainda vou falar com vocês rapidinho. Um abraço.